No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O acesso à água e ao saneamento é fundamental para a dignidade humana, da segurança alimentar e energética à saúde humana e ambiental. Hoje vamos falar sobre água potável e saneamento, ODS 6. Participam do programa Mariana Clausetti, que é bióloga, com pós-doutorado em políticas públicas, estratégicas e desenvolvimento. Ela é membro do grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, com foco na elaboração do relatório Luz ODS 6, água potável e saneamento, e integrante do Instituto e Saneamento, o IAS. O Cláudio Irata. Aliás, Mariana, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigada. O Ricardo Irata, que é professor titular do Instituto de Geociências da USP. Ele é diretor do Centro de Pesquisas de Água Subterrânea e vice-presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a ABAS. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Frank Valverde, muito bom dia para você. Bom dia, Joel. Hoje nós vamos tratar do objetivo 6, objetivo sustentável número 6, que trata da água potável e saneamento, que dentro do seu texto diz que tem que garantir a disponibilidade e o manejo sustentável da água e saneamento para todos. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, como é mais conhecido nessa sigla, são parte da Agenda 2030 da ONU, um pacto global por um mundo mais justo e sustentável, Joel. É importante a gente fazer esse destaque no nosso programa. Além desse, qual é o destaque da semana? Olha, Joel, tem um destaque aí, um assunto que dominou as conversas e as redes sociais, que é o caso que aconteceu com uma menina em Santa Catarina, um caso assim pavoroso. A menina foi estuprada e a família, os pais entraram com um pedido para que fosse permitido fazer um aborto, coisa que está na legislação brasileira, A legislação brasileira não está liberada, não tem o aborto liberado ou legalizado, melhor dizendo, mas em alguns casos ela permite. E a juíza resolveu não permitir que essa menina de 11 anos fizesse o aborto, que é uma coisa insana. E depois, claro, eles recorreram e conseguiram resolver, a menina conseguiu fazer esse aborto. Agora, essa é uma questão, Joel, que tem que ser tratada com toda a seriedade no Brasil, Essa questão do aborto, ela está dominada pelos grupos fundamentalistas, principais, tanto católicos, mas principalmente evangélicos, que são contra o aborto. E interferindo na vida das pessoas, acho que não, da mulher principalmente, que a mulher é que tem que ser a voz final, a voz principal a respeito dessa questão, Quem não quer fazer, por questões religiosas, que não faça, Acho que tem que ser respeitado. Mas também. Que respeite a lei, Exato, e que respeite as pessoas que às vezes querem fazer, Porque o que está interferindo é uma interferência direta na vida das pessoas que não querem estar submetidas a questões religiosas fundamentalistas como esses grupos querem impor na sociedade. Essa é uma questão que o Brasil foge, mas tem que debater urgentemente, Joel. Lembrando que esse tema será abordado no programa Olhar da Cidadania do Observatório do Terceiro Setor na Rádio USP, na próxima quarta-feira, às 17 horas. A Organização Meteorológica Mundial, Agência das Nações Unidas, alerta: devido ao aumento da população global e à degradação ambiental, 5 bilhões de pessoas em todo o mundo poderão ter dificuldades no acesso à água até 2050. Vou começar com você, Ricardo. Como evitar que isso aconteça, ou esse desastre, que acaba envolvendo um número expressivo de pessoas no mundo todo? Bom, essa é uma
pergunta complexa que exige também uma resposta complexa, mas o que eu acredito que, primeiro, a gente deve entender realmente, dar prioridade aos grupos mais vulneráveis, aqueles que nós chamamos de pobreza, aqueles que estão submetidos a pobrezas hídricas, né? E ver soluções aí, porque são mais emergentes. Eu quero dizer que isso daí representa que a falta de água ou a água de má qualidade, que em muitos casos acontece nesses grupos, representa a questão da vida e da morte. Então, existe uma questão premente humanitária em atendimento a esses grupos, né? Então, eu acredito que a identificação desses grupos é a proposta da aplicação de soluções baratas. Entretanto, existem muitas soluções baratas de alta tecnologia embarcada, que é possível aplicar. Não quer dizer que a solução seja barata, que ela necessariamente tem que ser pobre do ponto de vista tecnológico. E aí tentar emergencialmente atender essa população. Nesse particular, eu acredito que existem várias alternativas técnicas, incluindo uma das áreas, que é a minha área de águas subterrâneas, que pode dar acesso fácil ou acesso à água de boa qualidade a esses grupos, desde que, obviamente, dentro de um planejamento. Isso nós falamos, acho que, do ponto mais emergencial, do ponto mais humanitário. Agora, é claro que o problema de falta de água atinge tanto a essas populações mais vulneráveis, mas nós temos cidades vulneráveis também, em termos de que falta água, inclusive na cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante ou mais rica do estado de São Paulo, do país. Então, nós temos aí problemas de crises hídricas sequenciadamente que ocorrem passa ano e tem outros anos, que aí, obviamente, exige outras soluções e outras tecnologias que a gente pode, inclusive, discutir ao longo dessa conversa. Mas é uma pergunta que tem vários estratos de respostas e ações necessárias, mas definitivamente a questão de prioridade a grupos vulneráveis, acho que é emergencial. Mariana, a solução para o problema passa por a implementação de políticas públicas, entre outras coisas? Passa. E realmente a gente tem que trabalhar para tecnologias sociais também, né? Isso é muito importante que o Ricardo falou, né? Envolve muita tecnologia, inovação, mas existem muitas soluções de saneamento, de água, de esgotamento sanitário, que podem atender essa população mais vulnerável, a população da zona rural, a população de áreas precárias urbanas. E agora sim, o sucesso disso depende de um planejamento integrado de políticas públicas, né? Sair desse modo operante de tecnologias assim, muito focadas em estação de tratamento de esgoto, né? Uma infraestrutura que não chega a todo mundo, e partir para tecnologias que possam ser, assim, localizadas, mas que a política pública pode dar escala para isso, né? Um planejamento integrado de prefeitura, de estado, de governo federal, e também muito importante a gestão comunitária, né? A capacitação, a qualificação dessas populações mais vulneráveis para o tema do saneamento, né? Através de educação contextualizada, o próprio manejo dos resíduos, enfim, acho que a gente tem um longo caminho aí, mas, sem dúvida, a gente tem que pensar em planejamento integrado entre os vários níveis de órgãos públicos, sim, e da sociedade também, né? Ricardo, você falou que a resposta para essa pergunta, ela tem vários estágios, né? Por onde a gente começa, já que nós devemos priorizar a população de baixa renda do mundo, né? Como eu disse, são vários estratos e que exigem políticas e ações a esses grupos. É claro que, para o próprio governante, né, tanto no nível municipal, estadual ou federal, no caso do Brasil, claro que nós temos aí que montar, e existe já algumas estruturas de agenda que, concordo com a Mariana, dá muito mais atenção às grandes obras e a grandes estruturas para o atendimento de grandes números, que também é importante, não há dúvida, né? Que quando você pensa numa solução para uma cidade como São Paulo, se não existe uma solução de engenharia nesse nível, você não consegue resolver a níveis menores, né? Então, existe desde estruturas, infraestruturas que são necessárias nessa questão. O que peca, muitas vezes, é justamente o atendimento dos grupos vulneráveis em que necessitam de ações que muitas vezes são soluções comunitárias, são soluções próprias deles, ou que se ingresse com uma tecnologia
para que eles se apoderem disso, também é uma questão muito importante, é como os grupos, e um exemplo muito interessante é o que acontece no programa Água Doce, no Nordeste, no semiárido brasileiro, em que existe uma tecnologia de dessalinizadores aos poços salgados, por uma questão natural, a água subterrânea, que é muito utilizada no interior para suprir água na região do semiárido brasileiro. Uma parte do aquífero é salgada, né? O reservatório de água subterrânea é salgado, e aí o que acontece é que as pessoas simplesmente abandonavam os poços. Hoje, já há um certo tempo, existe aí um programa de construção de dessalinizadores. É uma solução extremamente sofisticada, mas, interessantemente, a operação desse sistema é a operação da comunidade. Inclusive, são treinadas pessoas da comunidade para a manutenção desse sistema. E só assim que o sistema funciona direitinho, porque aí existe um comprometimento das pessoas e uma corresponsabilidade da comunidade na questão do trato. Então, é um típico exemplo muito interessante de que, realmente, tecnologia de um lado e a questão da participação social e comunitária, claro, também com o envolvimento do Estado, porque, no final das contas, é uma tecnologia para a troca dessas membranas, é uma tecnologia cara. O que faz, mas na questão das cidades, nós temos também um outro grito emergente, né? Porque as cidades, a gente é só abrir o jornal na época da seca, depende da região do Brasil, sempre a gente vai ver uma lista de cidades pedindo socorro na questão da água ou com sérios problemas de abastecimento. E aí, nesse sentido, aí envolve várias outras coisas, inclusive o que eu acho bastante interessante é a ideia de que você não deve ter todo o abastecimento de cidades baseados em uma só fonte de água. Existem possibilidades de você abastecer a cidade utilizando várias fontes, por exemplo, água superficial e subterrâneas, que são bastante complementares e que a água subterrânea, como 97% de toda a água do planeta, água doce e líquida do planeta, estão dentro dos aquíferos, dos reservatórios de água subterrânea, é a nossa grande caixa d'água. Então, muitas cidades brasileiras passam por crises hídricas porque não acessam a água subterrânea e não põem a água subterrânea dentro do abastecimento público. Então, essa é, por exemplo, uma solução. Tem várias outras que a gente pode discutir. Ricardo, e no caso de São Paulo, especialmente, que foi construído em cima de rios e lagos aqui, nós temos uma dificuldade complementar, né? Então, até queria complementar, João. A gente passa por vários bairros de São Paulo e a gente vê os prédios que eles acabam, para tirar água do subsolo da garagem, eles jogam uma água que nós olhamos aparentemente limpa. Essa água poderia até ser aproveitada, né? Só para complementar a questão, Joel. Não, Franklin, eu acho que você tocou num ponto bastante interessante que mostra essa diversidade de águas que nós temos, inclusive na cidade de São Paulo. Eu vou dar um dado interessante sobre São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. São Paulo tem um abastecimento, como todo mundo conhece, num sistema extremamente complexo de reservatórios de água superficial. Cantareiras, Guarapiranga, Alto Tietê, que é um sistema impressionante, é um sistema realmente digno de nota para um abastecimento tão grande de tantas pessoas, 22 milhões de pessoas. E chega para muitos lados essas coisas. Só que poucas pessoas sabem, inclusive dentro das políticas públicas, as pessoas, os gestores também não sabem, não têm essa percepção. Nas cidades, na região metropolitana de São Paulo, nós temos alguma coisa como 12 mil poços. 12 mil poços. Poços tubulares, esses que o pessoal chama de artesianos, são poços de 150, 200, tem poço até de 500 metros. Né? Então, são super poços, são obras de engenharia. Esse total de poços, eles dão 12 metros cúbicos de água por segundo. 12 metros cúbicos de água, que é bastante água. Então, a cidade de São Paulo, se você olha a região metropolitana de São Paulo, oficialmente, 1% do abastecimento é feito com água subterrânea, 99% água superficial. Mas se você bota na conta esses 12 metros cúbicos de água por segundo, o que nós temos? Nós temos que 17% do abastecimento de São Paulo vem de água subterrânea de fontes privadas, são poços privados. Se não fossem esses poços, esses 12 metros cúbicos de água por segundo, o número preciso a gente não sabe, porque existe uma irregularidade de 60% a 70% dos poços são irregulares ou desconhecidos, por isso é difícil de precisar, mas esses 12 mil poços, eles representaram 25% do abastecimento durante a última crise que passou por São Paulo. E aí é o seguinte, se não fossem esses poços privados,
a cidade teria colapsado. Ela teria colapsado. Então, existe aí uma questão de utilização de água subterrânea. Só que a água subterrânea vai além. Nós estamos falando de águas de um aquífero profundo, 150, 100 a 200, como diz, chegando até 300, 400 metros. Mas existe também essas outras águas, que não servem para beber, essa água de rebaixamento de garagens, de drenanças, as coisas, não servem para beber. Elas são muito vulneráveis. Algumas são de boa qualidade. Mas depois de uma análise química, você tem todos os outros usos que você pode fazer. Rega, limpeza, inclusive a própria plumada de descarga, você poderia utilizar essa água para fazer isso. Só que você teria que ter sistemas separados dentro da casa, que hoje os prédios modernos já admitem sistemas de plumadas específicas, né? Que acontece? Economizaria a água que nós recebemos da rede. Sobrando mais água onde? Nas pontas, nas periferias, que só vão ter água quando? À noite, porque falta pressão, etc, etc. Então, as soluções de uma parte da cidade, inclusive da própria classe mais alta, que tem condições, inclusive, de perfurar um poço artesiano, que tem um custo, o condomínio tem isso daí, é uma solução para eles, é uma solução interessante, mas que acaba diminuindo as pressões de demanda para a própria cidade e beneficia toda a cidade. Então, nós estamos falando aí de soluções individuais que podem ter, vamos dizer, benefícios multiplicados socialmente. Mas esse lance de utilizar águas da chuva, águas de rebaixamento, águas do freático, por poço específico, você pode ter um pocinho escavado e utilizar essas águas para complementar o sistema público. Essa, para mim, é a solução de grandes cidades do futuro, aquelas que se preocupam com a sustentabilidade da própria cidade. Mariana, quero ouvi-la. Muito interessante, concordo 100%, né? A gente tem que fazer esse dimensionamento também e o reuso da água, né? Uma coisa que é muito pouco feita. E aí eu queria entrar num ponto que é a questão da poluição, né? A gente tem mais de metade do esgoto produzido no Brasil não é tratado, a gente não cuida bem das margens dos nossos mananciais, né? Da vegetação que protege esses mananciais. Então, isso também entra nesse combo da sustentabilidade, né? A gente cuidar bastante da qualidade dos corpos hídricos, do lançamento do esgoto, do lançamento de efluente, do próprio lixo, né? Então, o saneamento, a gente tem que ter essa visão integrada também, que ele não é só abastecimento de água e tratamento de esgoto, ele é também coleta adequada de lixo, ele é também a drenagem, né? Que a gente vem, ao passo que a gente abre o jornal e vê as secas, a gente abre o jornal e vê as enchentes, né? Que estão impactando justamente essas populações vulneráveis, né? Que elas ficam mais isoladas ainda do acesso aos serviços, elas perdem os bens materiais, enfim. Então, acho que esse olhar mesmo de sustentabilidade, de saneamento integrado, os componentes do lixo, da poluição, da drenagem, são muito importantes para a gente caminhar para as metas de universalização, né? De acesso à água de qualidade e adequado para todos, né? Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Acesso universal à água e sabão pode reduzir a propagação de infecções em 20%. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 300 mil crianças morrem por ano de doenças ligadas ao saneamento inadequado e à água que não é apropriada ao consumo. Para reverter o quadro, ministros de 57 países reuniram-se em Jakarta, na Indonésia, nos dias 18 e 19 de maio, para discutir maneiras de priorizar com urgência o acesso universal à água e ao saneamento. O encontro foi organizado pela iniciativa Saneamento e Água para Todos do Unicef e focou também na pandemia de Covid-19, na crise climática e nos desafios da economia global. De acordo com os organizadores do evento, se todas as pessoas tiverem acesso à água e ao sabão, será possível gerar 45 bilhões de dólares por ano para a economia, reduzindo a propagação de infecções como a Covid-19 em 20%. A iniciativa Saneamento e Água para Todos revela ainda que 74% dos desastres naturais ocorridos entre 2001 e 2018 estavam relacionados à água, sendo que 40% da população global está altamente vulnerável ao impacto da mudança climática.
Os ganhos para a economia também serão expressivos se todos tiverem banheiros e sistemas de despejo de esgoto adequados. Serão gerados 86 bilhões de dólares por ano, com a redução dos custos com cuidados de saúde e aumento da produtividade. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, declarou que água e saneamento são a base do desenvolvimento sustentável e a chave para ajudar as crianças a sobreviver e a prosperar. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre água potável e saneamento, com Mariana Clauset e Ricardo Hirata. Franklin, agora vamos ouvir a opinião dos nossos seguidores a respeito do tema do programa. Perfeito. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. A enquete não tem um fundamento científico, mas serve para ter uma noção de como é que está a temperatura e a opinião das pessoas a respeito do programa que nós vamos abordar no nosso programa. E nós fizemos a seguinte questão para o programa de hoje. Você está sentindo os efeitos da crise hídrica na sua rotina? E o resultado, 69% das pessoas disseram que sim, que já sentem os efeitos da crise hídrica no seu dia a dia, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, a periferia só consegue ter água à noite porque a pressão da água não chega durante o dia, e aqueles bairros mais centrais, à noite, 9 horas da noite, é cortada a água que só vai ser retomada às 5 da manhã. Né? Essa é que o rodízio já existe, na prática ele já existe, já está aí no dia a dia. E eu queria colocar uma questão, Joel, que eu acho importante aí. O Ricardo falou desses poços artesianos, chamados artesianos, desses poços aí, que de uma certa forma privados, às vezes não regularizados, mas que abastecem. Agora, essa questão do privado, tem a questão da privatização de aquíferos e tal, que sempre levanta essa questão, que vai ficar poderia ficar na mão de grandes multinacionais. Isso seria, digamos, um grande problema para o brasileiro, para o povo brasileiro, né? Que esse recurso que seria de todos, né? Na mão de apenas duas ou três empresas, né? Gostaria que ele falasse um pouco sobre essa questão, né? Ele que é especialista, né, nas águas subterrâneas, né? O perigo que poderia ser de ter esses aquíferos na mão de 2 ou 3 pessoas, e também depois a Mariana poderá complementar e também dar a sua opinião. E eu vou começar pelo Ricardo, que ele inclusive complementa o que ele gostaria de complementar na resposta da Mariana, antes de entrar a Rádio ONU que ele queria falar, e acabou, como nós temos o horário, né, e acabou entrando a Rádio ONU. Então o Ricardo podia aproveitar, já complementa a anterior e fala dessa questão que eu coloquei sobre os aquíferos brasileiros, na mão de grandes multinacionais. Obrigado, Franklin. Não era só realmente na complementação, porque nós falamos, sempre quando a gente entra em debate sobre a questão de crise hídrica ou falta de água e atendimento às metas de desenvolvimento, a gente fala muito sobre produção de água, como até falha a nossa produção de água ou não atendimento por distribuição, alguma coisa desse tipo. Mas a gente deve lembrar que nessa equação existe a produção de um lado, mas existe também o bom uso do outro lado, sabe? E o bom uso está desde redução de perdas das redes, né, que é um problema bastante sério. Não seria sério, não é tão sério assim, quer dizer, porque uma parte dessa água a gente até reaproveita para recarregar os aquíferos, mas isso é um outro capítulo, mas é perda. Nós estamos perdendo dinheiro que foi investido no tratamento dessa água. Então nós temos a questão disso, mas também no nível pessoal, no nível individual ou no nível de condomínios, nos níveis de prédios, né, que podem ter melhor uso com sistemas mais adequados que estão disponíveis no mercado, que tem redução de uso, redução da própria demanda. Isso também ajuda nessa equação. Então, é uma equação que não só envolve, então, produção de água, mas também de bom uso, de melhor uso e usos mais eficientes e com tecnologia embarcada também. Então, acho que essa era a complementação de falar que essa equação, então, envolve todos esses setores. Falando sobre a questão da privatização de aquíferos, primeiro tem que dizer que existe um certo mito em relação a uma discussão que eu acho que é uma discussão pouco colocada, que não ajuda na discussão, e outra que é realmente séria sobre a disponibilidade e os acessos à água através de sistemas privados. Então, acho que nós temos aí dois pontos.
Um é que hoje a Constituição e todos os dispositivos legais garantem que o recurso hídrico subterrâneo, esse que estão nos aquíferos, estão nas águas subterrâneas, é do Estado, é da sociedade e deve ser mantido dessa forma. Então, acredito que é isso. O que existe, então a ideia de que já apareceu, né, que uma grande empresa de alimentação ia privatizar, que estava em curso, que o presidente teve uma reunião durante o Fórum Mundial, etc., com o presidente brasileiro, com o presidente dessa grande multinacional, que iam privatizar o aquífero Guarani, isso é falso. Isso não tem cabimento, uma coisa desse tipo. Inclusive porque ele é pouco viável e pouco interessante em relação a isso. Nenhum país privatiza o corpo de água, é como privatizar o rio Amazonas, isso não tem. E aquífero é mais difícil, porque o aquífero ele tem uma extensão de área muito maior, o rio é uma linha e o aquífero é uma área. Então, imagine você privatizar um negócio desse. Então, essa questão está pouco colocada. O que existe, sim, e essa é uma discussão importante, é a mercantilização das outorgas. Isso sim, nós temos experiências, existem experiências no mundo, socialmente nenhuma dessas experiências foi muito boa. Em termos de gerenciamento e eficiência em alguns setores, a coisa melhorou, não há dúvida que o sistema se tornou mais ágil. Entretanto, em todos os casos que eu conheço, que são os casos mais na América Latina, México, Chile, principalmente, mais Chile até, o que aconteceu é que o acesso à água não melhorou, o acesso piorou. O que basicamente é isso? Quando você tem qualquer tipo de retirada de água de um corpo, tanto pode ser um aquífero quanto um rio, você precisa pedir uma permissão. Tá? E essa permissão chama-se outorga. Isso está dentro da lei, né? Então existe essa outorga. O que em muitos países estão fazendo, e existe uma discussão séria no Brasil, é sobre a questão de existir um mercado de privatização, um mercado disso. Então você teria o direito à venda disso e não passaria isso pelo Estado. Então você é detentor disso e você pode ir ao mercado e vender isso. Então neste caso, você está privatizando uma parte do sistema, dessa estrutura, e isso sim é danoso, porque isso não coloca o Estado como protagonista sobre dar a outorga, que uma das funções da outorga é ter um atendimento social, né, atendimento para a população. Quando você coloca isso no interesse do mercado, obviamente eles vão ter um interesse de mercado sobre aquele recurso. Então, neste caso, sim, essa é a discussão colocada e essa é uma discussão importante, né? Existem algumas coisas, e sem ser, vamos dizer, correndo de um lado para o outro, claro que esses processos onde você coloca esses sistemas de mercado e etc., tem alguns benefícios interessantes, ou tem umas experiências interessantes que a gente deve atentar, a gente não deve só fechar as portas aí e ver o que aconteceu. Mas, como eu disse, do ponto de vista social, em alguns lugares foi um desastre, inclusive com a pessoa perdeu a capacidade da água de um determinado lugar, porque ele perdeu o acesso à água dentro da bacia, né? Porque ele teve que vender o direito da água dele, e ele perdeu praticamente a terra, porque a terra ficou sem serventia, ele não tinha acesso à água subterrânea devido à venda da água que ele fez em um outro momento, numa outra pressão econômica. Então, ele dissociou as duas coisas, isso foi um sério problema. E o cara perdeu o acesso à produção. Então, tem vários rebatimentos que não estão sendo discutidos, que devem ser discutidos nessa questão da privatização ou de um mercado de outorgas, que isso daí eu acho que a gente precisa amadurecer muito mais essa questão. E praticamente eu considero que deve existir um programa só para discutir isso, porque é um sério, importante problema. Num afã de querer otimizar ou tornar eficiente alguns mecanismos que o Estado tem patinado realmente no Brasil, o pessoal pega e fala, não, vamos entregar isso na mão privada e vamos tentar tornar o sistema eficiente, como se isso daí resolveria o problema de água e de acesso de água da população. Mariana. A gente vem discutindo muito, né, no âmbito do Instituto Água e Saneamento, esse novo marco regulatório, né, a 14.026, que os contratos vigentes de prestação, as concessões, essa abertura, né, para investimento, para o capital, é um fato. O marco regulatório ele incorpora as metas, né, de universalização de 99% para a água, 90% para o esgoto. Agora, ele exige uma articulação de governança, né, uma governança política, um planejamento adequado,
o fortalecimento dos instrumentos justamente de fiscalização, de regulação, e é o que a gente viu nesse processo desde da aprovação da lei em 2020 até hoje, é uma ausência de controle social, né, de participação da sociedade na discussão desse marco, na discussão das regionalizações dentro dos estados. Então, para que as populações marginalizadas ou mais vulneráveis, para que elas sejam priorizadas, né, dentro desse novo desenho de política de saneamento, enfim. Então, concordo aí que a gente tem muito que discutir sobre isso e acho que a gente não deve fechar a porta mesmo, a gente não deve tomar um lado, né? A gente deve discutir e direcionar esses investimentos, né, priorizar essas populações vulneráveis e articular da maneira correta, porque a lei está aí, né, os prazos estão aí. A pergunta é, como fazer isso, Mariana? Já que a gente sabe que esse novo marco prejudicou a população mais carente. Eu acho o seguinte, a gente precisa de mais espaços de debate, mais audiências públicas, não decisões sendo tomadas, né, de noite, e divulgando à noite, que na manhã seguinte tem uma audiência pública. Então, vem acontecendo, né, em alguns estados, amanhã mesmo, né, o estado de São Paulo vai fazer uma audiência pública para discutir a regionalização de São Paulo. Então, acho que a primeira coisa é essa abertura de espaço. E a segunda, muito importante também, que a gente também vem sentindo essa demanda dentro do IAS, é de qualificação, né? Os municípios, eles não estão dando conta de entender essa legislação, qual o papel deles, o que eles têm que fazer, como se articular. Então, acho que talvez, né, a gente precise criar mais formas de troca de conhecimento, né, de capacitar o gestor local no entendimento dessa legislação, para ele poder fazer suas associações e tal, porque muitos estados não cumpriram o prazo, né? O prazo ele vai sendo estendido, porque as pessoas não estão cumprindo, mas eu acho que falta muita qualificação, assim, acho que tem algumas organizações importantes aí no contexto da sociedade civil e também dentro, né, do legislativo, acho que a gente precisa se unir e capacitar esses gestores também. Joel, está desligado o seu microfone. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 100 milhões estão sem acesso à coleta de esgoto. São dados da 14ª edição do ranking do saneamento de 2022, publicado pelo Instituto Trata Brasil. Esses dados revelam o que, Ricardo? Uma falência das políticas públicas que estão sendo feitas no país, por exemplo? Sim, falta essa atenção social, como nós estamos discutindo aqui, e essa falta de, vamos dizer, colocar isso também numa das prioridades dessas agendas da questão do saneamento. Um recorte interessante que eu gostaria de fazer em relação aos 30 milhões de brasileiros é que quando a gente fala que 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água segura, né, que é um dos componentes dessa discussão, a pergunta é saber de onde essas pessoas tiram água. Nós fizemos um estudo, inclusive, sob encomenda do Trata Brasil, que fez ao nosso grupo do CEPAS, do Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas, sobre a situação da água subterrânea e saneamento e abastecimentos. Então, esse era o mote do nosso projeto. E o que é interessante é que nós nos atentamos, colocamos uma lente sobre esses 30 milhões, porque a ideia era de onde o pessoal tira água, né? A maior parte desse pessoal, dessas pessoas, elas tiram água subterrânea. Então, a água subterrânea tem uma importância aí nessa solução, porque é uma solução já colocada por eles, é uma solução muitas vezes problemática, porque tem problemas de contaminação, mas é uma solução, porque é de onde eles tiram água e de onde eles estão sobrevivendo. A questão que colocou a lente para nós nessa situação é, novamente, ter tecnologia e olhar com carinho e com cuidado esse grupo, que é um grupo bastante vulnerável, porque não tem o acesso à água da rede pública ou acesso a fontes mais seguras. O que faz o seguinte, como a água subterrânea é uma solução muito interessante nesse caso, porque é fácil ter acesso à água subterrânea.
tá? Se você tiver em áreas onde o nível freático, o nível da água é muito raso, é próximo, você quase que pessoalmente consegue ter acesso. Você escava um poço e tem água. E muitas dessas populações que a gente está falando justamente fazem isso. Eles vão comunitariamente, ou o vizinho ajuda, ou o poceiro da região faz o poço e eles obtêm água. O problema é que como eles não têm conhecimento da tecnologia, muitas vezes a captação é muito ruim. Ou o local do poço é muito ruim, porque está próximo, está dentro da favela, etc. Mas eles usam água subterrânea, e a água subterrânea pode ser uma solução para eles também, nestes casos desses 30 milhões. O que é interessante é que a gente está falando de acessos à tecnologia e a conscientização, ou mesmo a informação, não chega para os gestores ou para os decisores lá na frente, como a própria Mariana estava falando, que falta essa questão. A água subterrânea, ela é interessante, como eu disse, 97% do recurso de água doce e líquida do planeta. Entretanto, mesmo vindo para a universidade, de onde eu venho, né, professor da universidade, pouquíssimos cursos universitários falam sobre água subterrânea. A agronomia, os engenheiros agrônomos da nossa escola, que é uma ótima escola, não tiveram uma disciplina sobre água subterrânea. A Poli-Engenharia não tem cursos de água subterrânea. Não tem aulas, nem cursos, não tem aulas de água subterrânea. Quando a solução água subterrânea é a solução que passa por tudo isso, né? Só que o técnico, ele simplesmente não conhece isso. O fazendeiro, o dono da fazenda, ou o engenheiro que cuida da fazenda, tem a mínima ideia de como tecnicamente funciona isso, porque eles nunca tiveram isso. Eles acabam perfurando porque a fazenda do lado faz, etc, etc. Então, essa solução, olhando esses 30 milhões, que é um sério problema, é uma pobreza, uma pobreza, e é um das lentes sociais que a gente tem que dar uma atenção muito importante, né? Afinal de contas, são os mais vulneráveis, passa por várias soluções. Mas eu reputo e afirmo, a água subterrânea é parte disso. E deve ser, porque ela é muito barata para resolver esse problema. E tem que ser colocado na mesa. Só que, interessantemente, os técnicos desconhecem. Isso é um outro problema que vem à esteira dessa questão. Esse microfone, Joel, por favor. Como resolver esse problema, Mariana? Eu acho que muito investimento também em tecnologia, assim, eu fico pensando, né, isso que o professor Ricardo está falando, a gente está com uma situação de áreas, né, do nosso país muito contaminadas, né, por exemplo, toda a questão do garimpo, né, que está acontecendo na Amazônia, no Tapajós, no Alto Tapajós, tem milhares de comunidades que realmente se utilizam de água subterrânea, né, é uma tradição, fazer o poço artesiano no semiárido, em diversos biomas, na Amazônia também. E só que, assim, hoje a gente está com essa questão de contaminação por mercúrio dessa água subterrânea, né, no Médio e Alto Tapajós, e então a gente precisa trabalhar junto mesmo com centros de pesquisa, com a universidade, com meios de tornar essa água o mínimo potável, né, porque é o que elas têm para se utilizar. Eu acho que em alguns lugares do nosso território não tem outro jeito senão o poço, né? São lugares que não chovem, que você não pode ter outro tipo de captação de água, não chegam, né, as estruturas de engenharia tradicionais, só que em muitos desses lugares a água está realmente num nível de contaminação muito grande por metais pesados. Então, assim, a questão do saneamento, ela passa também, ela é muito transversal, né? O ODS 6 é muito transversal a outros ODS e ao desenvolvimento sustentável, né? Porque a gente tem que cuidar também do uso da terra, né? Que está sendo feito em cima desse aquífero subterrâneo. Então, eu acho que é muito interessante, eu acho que, enfim, tenho certeza que os centros de pesquisa estão trabalhando muito nisso, né, em tecnologias que também precisam ser de gestão comunitária, né, a gente também, em muitos lugares, são tão distantes, tem uma logística tão difícil desse pessoal vulnerável, né, sem acesso, que você tem que instalar ali uma tecnologia que dure, né, ou que tenha algum tipo de manejo possível de ser feito, o que é muito complicado, é um desafio muito grande, né?
além do acesso à água potável, né, em relação a 35 milhões de brasileiros, nós temos também 100 milhões de brasileiros, né, que estão sem acesso à coleta do esgoto, que é um grave problema, Mariana. É um grave problema, é um problema de saúde pública, né? A gente já falou isso hoje, o custo que isso gera, né? Em número de mortes de criança, em número de doenças de veiculação hídrica. Sem dúvida, é um grande problema também. Há tecnologias, né, para tratar esse esgoto que não são as tradicionais, que podem ser tecnologias sociais de esgotamento sanitário, mas é isso, a gente tem que cuidar desse esgoto porque ele só reverte em despesa, né? Essa é a verdade. Falta de qualidade de vida, né? O pessoal pisando literalmente no esgoto. Está desligado o seu microfone, Joel. Por que as autoridades não se atentam para esse problema gravíssimo social? 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico? Não sei se não se atentam, né? Eu acho que o saneamento, a política, o investimento, ele fica muito com foco no acesso à água, né? Eu acho que a gente pouco discute o esgotamento, é meio que um tabu também, você falar de esgoto, você falar de pessoas que convivem com esse esgoto, então eu acho que é menos debatido, menos conhecido, e acho que mas essa realidade vai mudando, né? Eu acho que isso já está muito mais, não é mais um tabu falar disso, e a gente precisa falar disso, e o acesso à água depende do esgotamento, né? Você não vai ter um abastecimento de água de qualidade, de água potável, em quantidade suficiente, se você não tratar o esgoto. É uma cadeia integrada, mas não é uma visão que veio desde sempre. Eu acho que ela começa a se consolidar agora. Então, imagino isso, assim. E o Ricardo? Imagina o quê? Eu acho que, Mariana, acho que você deve ter tido essa experiência. Eu conheci alguns projetos de organismos multilaterais na América Latina, e é interessante que as pessoas que vão implementar essas coisas de esgoto, sistemas melhorados de tratamento de esgoto, algumas vezes fossas, que são fossas rudimentares, né, e contaminam a água subterrânea também, mas podem melhorar isso, existe, como disse, existe tecnologia para melhorar essas coisas. Mas é interessante que eles falam, se você entrar aqui com esgoto ou qualquer outra alternativa, se você entrar aqui com a água, com a alternativa da água, comunitariamente, o pessoal todo mundo se junta para ter água. Mas se você entra isso primeiro e deixa o esgoto para depois, o pessoal não tem a mesma coisa. Eles dissociam as duas coisas. Parece que uma coisa é você ter água, que é uma solução para eles. Esgoto é um problema que eles afastam. Só que é um problema que eles não ligam realmente todo esse problema de saneamento à questão que não passa só pela falta de água de qualidade, mas sim também do contato, do problema de onde você está jogando o seu esgoto e a destinação do esgoto. Então, eles mesmos falam, olha, se você entrar aqui se você não entrar com esgoto aqui, essa discussão, pelo menos com eles, junto com a questão da água, você perde, porque você entrou lá na frente, você não consegue arrebanhar o pessoal, que é um problema deles, mas é interessante como eles têm uma percepção separada disso. E acho que isso também se reproduz a outros níveis, né? Inclusive, da própria forma, a gente está falando sobre como a gente toca e utiliza determinadas palavras, é interessante que esgoto e essas coisas assim, você não usa a palavra investimento no sentido do investimento social, né? Você parece que é gasto público. Não, isso é um gasto. Não, isso é um gasto de milhões, é um gasto. Então, a palavra gasto já tem nela a ideia do jogar como algo que vai, você tem que... mas não como investimento. E aí sim, o que falta é um pouco o entendimento de quanto desse investimento, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de melhora e tal, representa de ganhos sociais e ganhos de vida, ganhos de hospitalização, etc, etc. Esses números têm, é uma questão de colocação bem disso. Eu acho que existe até, inclusive, alguns colegas nossos na universidade que têm um papel importantíssimo nisso, dizer, por exemplo, contaminação do ar de São Paulo, quanto representa em milhões de reais para o sistema público de saúde, por exemplo, é essa questão. Existe isso, só que essas coisas têm que estar mais claras para quem? Para os investidores, e para os investidores privados também. Porque essa sociedade melhor, no final das contas, que são usuários, são compradores e são consumidores, e aí nós vamos ter uma sociedade mais fortalecida. Essa ligação a gente não faz, a gente setoriza muito,
né? Até no próprio conhecimento, a gente é muito setorizado. Eu digo, nós do Instituto de Geociências, né, da universidade, nós somos o da água subterrânea na USP. Nós somos o grupo da água subterrânea na USP. A engenharia hidráulica, sanitária e tudo mais está do outro lado da avenida. A avenida principal da USP é uma avenida, né? Nós estamos num prédio de um lado e a Poli está do outro lado. Interessantemente, agora a gente tem projetos, depois de eu tenho muitos amigos lá, muitos amigos meus são professores, mas é interessante que a gente, de vez em quando, faz um trabalho aqui, uma consultoria lá, isso até existe, né, através da FUSP e tal, mas projetos de pesquisa, há muito pouco tempo a gente tem projetos consistentes, com grana, com bastante envolvimento, não pontual, mas envolvimento mesmo de projeto. Agora, hoje nós temos Poli. Então, eu brinco com meus colegas, né, meus amigos, mais que colega, falo assim, olha, putz, como é difícil atravessar essa avenida. Né? Como difícil a gente atravessar a própria universidade tem uma dificuldade de ter uma visão geral do problema, do saneamento e da Exatamente. Você imagina saneamento e as soluções ligadas a essas duas coisas. Você pode usar, por exemplo, em vários países que nós temos recarga de aquíferos, o que eles fazem? Eles tratam o esgoto. E aí, como você não pode, por uma questão de lei e por segurança, você não pode pegar o esgoto tratado, que é uma água pura, de qualidade pura, e jogar diretamente na rede, porque existe risco, né, de alguma fase disso falhar. Então, o que muitos países fazem? Eles injetam essa água por recarga, o aquífero garante o polimento e a segurança hídrica e vão captar ele um pouquinho mais a jusante lá embaixo. Então, é um tratamento final que acontece, melhora a disponibilidade da água. É uma solução baseada na natureza, inclusive, é uma solução barata, a natureza lhe oferece isso, e é uma forma de você integrar, só que você precisa do pessoal que trabalha com coleta tratamento de esgoto, né, trabalha com água subterrânea e trabalha lá na frente com distribuição. É uma ligação que ligaria os dois lados, ou também a saúde pública lá em cima, lá perto da Paulista, juntaria pelo menos 3 pés, falando da própria universidade, falando da própria USP. E, claro, caminhar em busca da solução do problema que é gravíssimo, né, social. Mariana? Eu queria dizer que no campo das políticas públicas, né, também existe essa mesma setorização, cada um na sua caixinha e, por exemplo, o que a gente já falou hoje, né, esse espaço das audiências públicas de debate, por exemplo, para elas acontecerem, que é um instrumento, né, de tomada de decisão democrático, né, de diálogo, é um dos mais importantes, está previsto em várias políticas, em vários processos de construção de política. A gente precisaria do quê? Precisaria de mais tempo, precisaria de investimento, né, para que todos os atores que estão ali numa audiência pública tivessem capacidade de linguagem, de se compreender um ao outro. Isso não é uma realidade, né? E aí a gente acaba atropelado, né? Não tem esse tempo, não tem esse investimento, e aí o controle social fica muito falho, e quem fala sobre a política e quem toma a decisão é apenas uma caixinha, né? E não todos os atores que deveriam estar envolvidos. É a mesma... E o resultado disso, Mariana, é que os políticos não têm a preocupação de realizar obras de saneamento básico porque elas não aparecem, né? E aí é a dificuldade deles buscarem voto. Aquela famosa frase, né, Joel? Cano encanado não dá voto, né? Que é mentira, é verdade. Né? Nós continuamos, você está ouvindo o Brasil EDS, nós continuamos, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre água potável e saneamento, com a Mariana Clausetti e o Ricardo Hirata. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, direitos humanos, causas sociais? Frank, como os nossos ouvintes que nos acompanham podem saber de todas essas pautas que o Observatório desenvolve? Exatamente, seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, né? E acompanhando as informações do Brasil e do mundo. No Instagram, por exemplo, @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. Facebook.com/Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. E também nossos programas de rádio, que também estão disponíveis no canal do Observatório e também no YouTube. Lá no YouTube você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar pelo quê? Por Observatório 3
setor. 3 em numeral, Joel. Muito bem. Estamos a 10 minutos do final do programa, já estamos entrando no último bloco, Ricardo e Mariana. A água desperdiçada no Brasil abasteceria 66 milhões de pessoas. O Instituto Trata Brasil estima que 40% da água se perde nos sistemas de distribuição antes de chegar às residências. Bom, rapidamente eu queria ouvir, Ricardo, você. Por que isso acontece e como a gente pode resolver esse problema? Bom, uma parte dessa água, como eu falei, não é totalmente desperdiçada. Nós temos aí essa fuga de água, acaba chegando nas águas subterrâneas, e em várias regiões, em algumas regiões, como, por exemplo, na própria cidade de São Paulo, nós perderíamos a capacidade de abastecimento desses poços se não fosse, então, a perda de água da cidade. A cidade, interessantemente, ela aumenta a recarga do aquífero se comparado a uma área verde, comparativamente, porque as cidades perdem tantas águas, tanto da rede pública quanto da rede de água, como da rede de esgoto, que isso acaba alimentando, então, os aquíferos. Mas é um desperdício do ponto de vista que é uma água limpa, tratada, e tem muito dinheiro investido dentro dessa água e que nós estamos perdendo, né? Então, a questão da caça aos problemas de fuga e mesmo a identificação disso, que pode ser feito através de comparações entre micro e macro medições, essas questões têm que ser feitas, elas precisam ser melhor definidas. Interessantemente, o que acontece em muitas empresas de água, e a gente tem trabalhado em pesquisa com várias dessas empresas, assim, o pessoal da engenharia tem uma pilha de problemas em cima da mesa, e é um apagar de fogo todo dia, é um apagar de fogo. A cidade, desde grande e pequena, tem os seus grandes problemas com a questão de manter o sistema minimamente funcionando. Então, a questão de fugas, a perda de fugas, acaba ficando lá no final da fila, porque não é o dia a dia. Entretanto, são aqueles planejamentos de longo prazo, quer dizer, parte da ação de longo prazo, que vai reverter na sustentabilidade até da própria empresa a longo prazo. Só que, interessantemente, a gente vive essa situação brasileira, histórica, né? Então, o que acontece é que as pessoas têm que apagar primeiro os incêndios, né? E depois tentar colocar a casa em pé, e depois é que ele vai pensar no planejamento da casa. Água, perda de água, essas coisas, está no terceiro grupinho. Então, essa é uma dificuldade. É uma outra contradição, né? Se a gente perder uma contradição. Podia ela dar acesso a uma parcela importante da população que não tem, né, Ricardo? Mariana, e como a gente priorizar a perda? Em pensar em essa perda de água e evitar que essa perda aconteça. Como evitar? Existe engenharia para isso e decisões que são necessárias de bons investimentos aí para recuperar esse dinheiro no próximo momento, né? Mas que envolve... Vamos ver se a Mariana concorda com isso. Sim, eu acho que eu concordo, assim, é inevitável olhar para essa perda, né, da distribuição de água e ter um investimento em cima desses reparos, não tem como, não adianta a gente construir coisas novas e deixar essas estruturas que estão trabalhando, que estão em funcionamento com essa perda. Então, acho que requer investimento, tomada de decisão de que isso é importante, não pode ficar por último, porque essa água é muito valiosa, né, que a gente desperdiça, é bastante. E em segundo, é o olhar para novas tecnologias, para estruturas de engenharia que não resultem nesse desperdício de água lá na frente, né, que sejam mais adaptadas. Eu acho que as duas coisas, a gente não tem... Ou seja, a palavra-chave é investimento e tecnologia. E monitoramento, né? Eu colocaria também. Eu acho que a gente tem um monitoramento, mas os centros de monitoramento com maior tecnologia, eles precisam, porque os nossos dados eles são bastante desatualizados e muitas vezes também não representam bem a realidade. Eu acho que isso é uma coisa importante de ficar dito também, né? Investimento em monitoramento dos corpos hídricos, todos. Bom, e estamos quase no final do programa. Do Brasil ODS, que hoje nós falamos sobre água potável, saneamento, com a Mariana Clausetti e o Ricardo Erato. Esse programa tem apoio da FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Frank Valverde, com 5 minutos para fechar o programa, você tem 1 minuto para falar o
que de mais importante a respeito da cobertura do observatório, das nossas causas sociais, informações e seu destaque final. Bom, já vamos lá. Síntese jornalística. Eu quero dar um destaque do nosso site, que é 1 a cada 3 pessoas não tem saneamento básico no Brasil. Um tema que foi tratado aqui no nosso programa. É uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia. Recomendo essa leitura. E lá ela aponta que o estudo das despesas da família brasileira com água tratada e coleta de esgoto pelo Instituto Trata Brasil apontou que grande parcela dos brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. Então, recomendo que as pessoas leiam essa matéria no nosso site. E como síntese do programa de hoje, Joel, eu quero dar a seguinte frase. A questão da água, ela é primordial. Se a sociedade não tratar dela hoje, amanhã pode morrer de sede. Muito bem. Ricardo, o seu destaque final, o que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do nosso programa de hoje? Eu queria fazer uma publicidade importante e uma provocação à mesma instituição que apoia esse projeto. Eu faço parte da CA da FAPESP, né, participo da FAPESP, na área de geociências, da coordenação diária das geociências, e vejo, por exemplo, olhando todos os projetos que acontecem dentro da FAPESP, essa ideia da integração é uma meta da FAPESP. A FAPESP tem investido na tentativa de juntar grupos e privilegiar projetos maiores, entretanto, que envolva maior número de pesquisadores e também, não só da universidade, mas fora, né, nos órgãos produtivos e produtores do país. Então, acho que isso daí é uma publicidade muito importante, que a FAPESP tem se dedicado a isso e tem privilegiado a aprovação desses projetos. Mas também gostaria de fazer uma provocação à própria instituição nesse momento final. É que, por exemplo, nós temos grupos biota, nós temos grupo de mudanças climáticas, mas, interessantemente, nós não temos o grupo água. A água é tão transversal, como a Mariana falou, a todas as coisas que acontecem na sociedade, que eu acho que a FAPESP deveria ter um grupo das áreas dela, né, dessas áreas que se discute, um grupo de água doce, água continental, água doce, porque eu acho que envolveria tanta gente, teria essa função temática importante, que eu acho que é uma provocação para adicionar isso junto com as outras áreas, como mudanças climáticas, biota e todas as outras áreas de prioridade, de linhas de prioridades da FAPESP. Mariana, seu destaque final. Bom, meu destaque final é considerar soluções descentralizadas, adaptadas aos territórios de difícil acesso, onde vivem essas populações vulnerabilizadas, né, que precisam urgentemente desse acesso à água, e, consequentemente, a gente prioriza as mulheres, né, eu acho que isso é muito importante, elas são muito impactadas pela falta de água, elas cozinham para os filhos, elas têm a questão da pobreza menstrual, que é muito forte no nosso país. E então, meu destaque seria esse, a gente ter esse olhar aí para os territórios vulnerabilizados mesmo. O Brasil Oeste, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Agradeço a presença da bióloga Mariana Clausetti e do professor titular do Instituto de Geociências da USP, Ricardo Hirata. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.